Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que solucionamos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para os fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande para redação@omecanico.com.br. E não se esqueça, claro, de curtir este vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. E mais uma vez estamos com o nosso querido professor Fernando Landulfo, ele que é o consultor técnico da revista O Mecânico e também professor da Faculdade de Engenharia da FMU. Professor, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer prestar uma colaboração à revista O Mecânico e aos guerreiros das oficinas. Vamos à primeira dúvida deste programa. Eu gostaria de saber se é prejudicial para o câmbio deixar o carro circular em ponto morto por muito tempo, como em descida ou mesmo em lugares retos ou em estradas. Essa é a famosa banguela, né, professor? Exatamente. E se economiza combustível ou não descer engatado em rodovias, porque eu viajo muito e tem lugares em rodovia de mais de 2 km de descida. Eu acelero e depois deixo o carro no ponto morto. E só engato quando percebo o embalo. Meu carro é um Palio 2014, então estamos falando aí de um veículo manual. Sim, e é muito importante fazer essa diferenciação, porque se o veículo é equipado com transmissão automática, o tratamento é outro, a abordagem é outra, e nós vamos fazer isso numa próxima oportunidade. Muito bem, quando eu tenho um veículo com transmissão manual, a lubrificação desse câmbio independe dela estar engrenada ou não. Então, no que diz respeito à durabilidade do câmbio ou prejudicar o câmbio, deixando ele desengatado, isso não vai ocorrer. A lubrificação do componente está garantida. Já com relação à economia de combustível, a conversa é outra. Por quê? Porque isso está ligado diretamente à estratégia de funcionamento da unidade de comando. Quando nós temos um veículo com a transmissão engatada descendo uma serra, um declive acentuado, que situação nós temos? Nós temos alta rotação do motor, nós temos baixa carga, porque o pé do condutor vai estar fora do acelerador, borboleta fechada e se indica baixa carga, e nós temos velocidade do veículo elevada. O que a unidade de comando pode entender, e entende na maioria dos casos? Estou em situação de freio motor. Qual é a estratégia? Cut-off, ou seja, a injeção vai sendo cortada, mantendo-se um mínimo de combustível para manter apenas o motor funcionando. Quando você coloca essa transmissão em ponto morto, o que vai acontecer com a rotação do motor? Ela vai à rotação de marcha lenta. Dependendo da estratégia de programação da unidade, ela pode não considerar isso como uma situação de cut-off e manter o quê? Manter simplesmente a injeção necessária para manter o motor em marcha lenta. Pode provocar alterações no consumo? Com absoluta certeza. Então, dá para ter certeza que no Palio vai haver economia de combustível usando uma ou outra estratégia? Não, não dá para saber. Mas na grande maioria dos casos, manter a transmissão engatada, mantendo a rotação do motor elevada e carga baixa, implica no quê? Implica em cut-off e menor consumo. Mais uma diferenciação que a gente precisa colocar aqui, que esse caso não é o mesmo em carros carburados, né? Isso que a gente está falando é sobre injeção. Sim, sim. Com relação a veículos carburados, a conversa é totalmente diferente. Por quê? Quando o veículo carburado está sendo conduzido em declive, com a marcha engatada e o pé fora do acelerador, ou seja, cargas baixas, todo o ar está passando por onde? Pelo sistema de marcha lenta do carburador. E o carburador não tem como saber se eu estou fazendo freio motor ou não. O ar admitido passará obrigatoriamente pelo sistema de marcha lenta. Então, o consumo tende a ser até maior. Interessante fazer essa diferenciação. Vamos à próxima pergunta de hoje.
Professor, uma pergunta diretamente para você. Posso colocar naftalina no tanque de gasolina? Alessandro Cardoso Cruz. Naftalina, antidetonante utilizado nos anos 60 e nos anos 70, quando a octanagem da gasolina nacional era baixa. E os produtos booster eram muito caros, eram todos importados. Então, utilizava-se a naftalina como aumentador de octanagem da gasolina. Correto? Não, não é. Por quê? Porque nós não conhecemos a composição química da naftalina. A princípio, ela deveria ser composta de algumas naftas. O problema é o que esse material, o que esses produtos químicos vão fazer com a gasolina? Que tipo de depósito esses produtos químicos podem provocar no interior do motor na hora da combustão? Então, recomendado? Em absoluto. Se você realmente precisa de uma gasolina de maior octanagem, não só a gasolina comum hoje tem uma octanagem bem elevada, como nós temos disponibilizado no mercado a gasolina premium, que está variando hoje entre 106 e 108 octanas. Altíssima octanagem. E se você quiser ainda mais, os produtos boosters, os levantadores de octanagem, hoje estão num precinho bem mais razoável. Então não precisa mais improvisar. Não, de forma alguma. Vamos à próxima pergunta de hoje. Gostaria de saber o que acontece quando se tem uma pane seca de combustível em um carro que possui câmbio CVT. Ele quebra? De forma alguma, desde que você não tente rebocá-lo. Por quê? Toda transmissão que utiliza lubrificação forçada por bomba depende do movimento do motor para que essa lubrificação ocorra. Então, se o motor apagou, não tente movimentar a transmissão com o motor apagado. Aí sim você pode ter um problema de quebra dessa transmissão. Caso contrário, não há problema nenhum. Tipo de reboque de veículos automáticos tem que ser observado também, né? Sim, você tem... Geralmente, o que se faz? Quando você vai fazer um reboque, você levanta as rodas motrizes do veículo para poupar a transmissão. O que hoje é muito mais raro, porque a maioria dos transportes é feito por plataforma. Então esse problema praticamente está extinto. Mas se houver a necessidade de um reboque, levante as rodas motrizes do veículo para poupar a transmissão. Vamos à última pergunta de hoje. Foi dito que os E-Torque 1.8 Evo usam velas de irídio de rosca 12 mm e os MPM 14 mm comum. Meu motor usa 12 mm comum e não funciona com irídio. Qual tipo de E-Torque ele é? Equipam linha Black Motion, março de 2016. Nós temos um material bastante vasto sobre os motores E-Torque 1.8 que estão tanto no nosso site quanto aqui no nosso canal e os links estão todos aqui na descrição para vocês conferirem. Mas e aí, professor, qual é a vela certa desse linha Black Motion? Eu vou devolver a pergunta para você da seguinte forma: que motor usa especificamente esse veículo? Aí está o segredo, são 3 versões do E-Torque. É uma versão prévia a essa divisão da linha Evo e NPM. São 3 e na verdade essa é a primeira. Então a vela é diferente das outras 2 versões. Exatamente, então tem que se verificar na especificação qual é a vela apropriada para ele. Não é uma nem a outra que estão aqui descritas. Mas estão aqui no nosso GC, vocês estão vendo, aqui é uma vela da NGK. Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento técnico imediato de especialistas da indústria. Tem um carro parado na sua oficina esperando saber qual é o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima!